Na leitura ou da leitura dos artigos 13b a 13f, o que se extrai é o seguinte: quem é o juiz de garantias? O juiz de garantias é um juiz que vai, na verdade, atuar para fins de medidas cautelares durante a fase de investigação, para exercer aí um controle sobre as garantias constitucionais do indiciado, verificar se não existe um excesso de tempo e, portanto, uma violação da duração razoável do processo na fase de inquérito policial ou de outra modalidade de investigação. Então, é ele que vai, por exemplo, determinar uma interceptação telefônica para a qual o delegado de polícia represente. Se na fase de inquérito o delegado entende pela necessidade da prisão temporária, representa pela prisão temporária e o Ministério Público confirma lá que acha importante a prisão temporária, é o juiz de garantias que vai decretar essa prisão temporária. Mas este juiz que participou da interceptação telefônica, participou, que eu digo no sentido de determinou, né, deferiu a interceptação telefônica, prorrogou a interceptação telefônica, autorizou uma busca e apreensão domiciliar, enfim, esse juiz que atuou determinando, decretando medidas cautelares na fase de inquérito policial, não é o juiz que vai proferir sentença. Esse juiz que teve contato eventual com aquilo que acontece na fase de investigação, não é o juiz que vai proferir a sentença. O juiz que analisa se recebe ou não a denúncia, não é o juiz que vai proferir a sentença. Então aí surge a dúvida. Esse juiz de garantias, ele vai atuar até que momento processual? Então, se a ideia do juiz de garantias, se esses artigos, no final do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, veja, for decretado constitucional, se for mantido o artigo dentro do nosso ordenamento jurídico, quando o juiz de garantias for implementado, ele vai atuar na fase de investigação até o momento do artigo 399. E qual é o momento do artigo 399? É esse aqui, ó. Então, presta atenção. Tudo isso que aqui está, ó. Tudo isso que aqui está dentro desse meu gráfico aqui, ó. Peraí, opa. Quem faz, de acordo com a sistemática dos tais artigos 13b a 3b a 3f, é o juiz de garantias. E aí, se ele confirmar o recebimento da denúncia, aí sim, veja, o juiz que vai conduzir a audiência de instrução e julgamento e, portanto, colher as provas durante a fase processual, é o juiz que vai proferir a sentença. A finalidade da criação do juiz de garantias é preservar a imparcialidade do julgador e evitar que juízes que profiram sentença tenham tido contato com a fase inquisitorial. Então, quando o juiz de garantias confirmar esse recebimento da denúncia, e aí, novamente, vamos dar uma paradinha, então, no final da aula, terminou essa aula, eu quero que você vá ler os artigos 3b a 3f, eles já estão lá no código, eu quero que você leia, mas que você se lembre que eles estão, por enquanto, suspensos por determinação liminar do Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, o que vai acontecer? Presta atenção. Na hora que o juiz de garantias confirmar o recebimento da denúncia, aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai extrair o inquérito de dentro do processo. Então, tudo aquilo que estava na fase de investigação vai permanecer arquivado no cartório do juízo de garantias. E aí, o juiz que vai proferir a sentença vai ter necessariamente que julgar com base nos depoimentos testemunhais que foram colhidos na audiência de instrução e julgamento, porque ele não vai ter contato com aquilo que estava na fase inquisitorial, na fase de inquérito policial. Ana, mas e as provas não repetíveis, as cautelares? Não, essas permanecem no processo. Então, novamente, quem é o juiz de garantias dentro da sistemática dos artigos 3b a 3f, por enquanto suspensos, mas que já estão tecnicamente dentro do nosso CPP. Então, que tem que ser levados em consideração, a gente não sabe se vai ser cobrado ou não. Então, vamos lá. Pode até acontecer da prova cobrar algo do tipo assim, né, enquanto não ficar decidido no Supremo. De acordo com a nova sistemática do juiz de garantias, entendeu? Pode acontecer uma pergunta assim. Então, o que eu preciso? Eu preciso que você se lembre disso. Na fase de inquérito,
Se tiver alguma medida cautelar, quem é que vai analisar e vai decidir se decreta ou não? O juiz de garantias. Se o inquérito policial estiver se estendendo por tempo demais, sem que haja justa causa para esse inquérito, ou seja, imagine uma hipótese em que você está verificando que o inquérito todas as diligências possíveis e imagináveis já foram feitas e ainda assim estão tentando arrastar um inquérito que já era para ter sido extinto, já era para ter sido arquivado. Quem pode conceder um habeas corpus nesse momento para trancar o inquérito policial? O juiz de garantias. Se tiver uma prisão em flagrante, a audiência de custódia vai ser realizada por quem? Pelo juiz de garantias. Quem é que vai decidir sobre eventual prisão? E aí são medidas cautelares, né? Uma prisão temporária, uma prisão preventiva na fase de inquérito? O juiz de garantias. A quem a denúncia vai ser oferecida? Ao juiz de garantias. Quem vai decidir se recebe ou não a denúncia? O juiz de garantias. Quem vai citar o réu? O juiz de garantias. Quem vai receber a resposta à acusação e analisar se é caso de absolvição sumária? Também o juiz de garantias. E como é que ele encerra a atuação dele nesse processo? Ele vai, se ele não absolver sumariamente, ele vai confirmar o recebimento da denúncia, desentranhar o inquérito fica arquivado com ele, e aí ele encaminha a denúncia, as peças cautelares, as provas não repetíveis, que são as perícias, né? Aí sim ele encaminha isso ao juiz para a audiência de instrução e julgamento. E aí, que o juiz da audiência de instrução e julgamento vai fazer? Ana, só que eu estou com uma dúvida aqui. Se não tiver juiz de garantias, enquanto não tem juiz de garantias, como é que isso é feito? O mesmo juiz faz tudo. Desde o início ele vai até o final. Mas, na visão do novo sistema, né, o juiz de garantias é que faria tudo até a AIJ. Aí, na hora da AIJ, aí sim é o juiz que vai presidir a instrução e que vai proferir sentença. Se você observar, dentre os princípios que regem o processo penal, está a identidade física do juiz. A identidade física do juiz é garantida no artigo 399, parágrafo 2º. E o que interessa para a gente da identidade física? Significa o juiz que presidiu a instrução probatória é que vai proferir a sentença. Pronto. E, então, a presença do juiz de garantias não altera isso. Porque quem conduz a audiência de instrução e julgamento é o juiz sentenciante. Ok?